Livro de Levítico, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 20. Com toda a referência e contexto da palavra. Contexto da palavra: Nadab e Abiú morrem diante do Senhor. Versículo 1. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram nele fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que eles não ordenaram. No livro de Êxodo, capítulo 30, versículo 9. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramareis sobre ele libações. O versículo 2 do capítulo 10 de Levítico. Então saiu fogo diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. No livro de Levítico, capítulo 9, versículo 24. Porque o fogo saiu diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. E o que vendo todo o povo, jubilaram e caíram sobre as suas faces. No versículo 3 do capítulo 10 de Levítico. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naquele que se chega a mim. Serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. No livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 22. Também os sacerdotes que chegaram ao Senhor se hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. No livro de Salmo, de número 39, verso 9, está escrito assim: emudeci e não abro a minha boca, porquanto tu fizeste. Lá no Evangelho de São João, capítulo 13, versículo 31 e 32, está escrito assim, contexto da palavra: as últimas instruções de Yahshua aos discípulos Arão da sua saída do mundo a promessa do Consolador. Vou ler mais uma vez o contexto. As últimas instruções de Yahshua aos discípulos, a razão da sua saída do mundo, a promessa do Consolador. Agora eu vou ler na linguagem do Eusébio, São Jerônimo. As últimas instruções de Jesus aos discípulos, a razão da sua saída do mundo, a promessa do Consolador. Versículo 31. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, o Eterno, e glorificado nele. Versículo 2. Se o Eterno é glorificado nele,
também o Eterno é glorificado em si mesmo e logo há de glorificar. No versículo 4 do capítulo 10 de Levítico, e Moisés chamou a Misael e a Isafa, filho de Uziel, tio de Arão, e disse: chegai e tirai os vossos irmãos diante do santuário para fora do arraial. No livro de Êxodo, capítulo 6, versículo 18, está escrito lá assim: e os filhos de Coate, Arão e Azar, e Hebron, e Uziel, e os anos da vida de Coate foram 133 anos. No Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículo 12, lá está escrito assim: e quando chegou perto da porta da cidade, eis que lá levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. O versículo 5 do capítulo 10 de Levítico: então chegaram e levaram nós nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Então chegaram e levaram-nos na sua túnica para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Versículo 6. Moisés disse a Arão e seus filhos, Eleazar e Tamar: não descobrirei as vossas cabeças, nem rasgarei os vossos vestidos, para que não morrais, nem venha grande indignação sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamenta esse incêndio que o Senhor acendeu. No livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 5, está escrito lá assim: porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, e diz aos filhos de Israel, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, e diz aos filhos de Israel, povo obstinado, eis-se um momento subir no meio de ti e te consumirei. Porém agora tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Versículo 7 do capítulo 10 de Levítico: nem sairei da porta da tenda da congregação, para que não morrais, não morra, porque esta está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Lá no livro de Êxodo, capítulo 28, versículo 41, lá está escrito assim: e vestirá com ele Arão, o teu irmão, e também seus filhos, e ungirá, e consagrará, os santificará, para que me administre o sacerdócio.
O versículo 8 do capítulo 10 de Levítico. E falou o Senhor a Arão, dizendo, versículo 9, e vinho e bebida forte, tu e teus filhos contigo não beberei, enquanto entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Lá no livro de Ezequiel, capítulo 44, versículo 21, lá está escrito assim: nenhum sacerdote bebe vinho quando entrar no ato interior. Ele falou ali que não pode beber vinho, não. No Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 15, está escrito lá assim: porque será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Ali está falando no contexto o anúncio do nascimento de João Batista. O versículo 10 do capítulo 10 de Levítico. E para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. No livro de Levítico, capítulo 11, versículo 47. Para fazer diferença entre o imundo e o limpo, entre os animais que se podem comer e os animais que não se pode comer. O versículo 11 do capítulo 10 de Levítico. Para ensinar os filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor ele tem falado pela mão de Moisés. No livro de Deuteronômio, capítulo 24, versículo 8, está escrito lá assim: guarda-te da praga da lepra e tem grande cuidado de fazer conforme tudo o que eu tenho ensinado, que ensinaram o sacerdote levita, como ele tem ordenado, e terá cuidado de fazê-los. O versículo 12 do capítulo 10 de Levítico. Contexto da palavra, a lei acerca das coisas santas. Versículo 12. E disse Moisés a Arão, Eleazar e Atamar e seus filhos que eles ficaram: tomai a oferta de manjar, o restante das ofertas queimadas ao Senhor, e comei sem levedura, junto ao altar, porquanto uma coisa santíssima é. No livro de Êxodo, capítulo 29, versículo 2, lá está escrito lá assim: contexto da palavra sacrifício e a cerimônia da consagração, versículo 2. E o pão asmo e o bolo asmo, amassado com azeite, e os cuscurões amassado, untado com azeite, com flor de farinha, farinha mais fina do trigo, os fará. O versículo 13 do capítulo 10 de Levítico. Portanto, comerei no lugar santo. Por quê?
Isto é a tua porção, a porção dos teus filhos e das tuas ofertas queimadas ao Senhor, porque assim me foi ordenado. Versículo 14. Também o peito da oferta do movimento, a espádua da oferta alçada, comerei em lugar limpo, tu e teus filhos e as tuas filhas contigo, porque foram dados por tua porção, por porção de teus filhos, do sacrifício pacífico e de paz, e dos filhos de Israel. No livro de Êxodo, capítulo 29, versículo 4, lá está escrito lá assim: tudo porá nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, como movimento moverá perante o Senhor. O versículo 15 do capítulo 10 de Levítico. E a espada e a oferta alçada, o peito, a oferta do movimento, trarão com oferta queimada de gordura, para mover por oferta de movimento perante o Senhor, e o que será por estatuto perpétuo para ti e para teus filhos, contigo, com o Senhor tem ordenado. Versículo 16. Moisés diligentemente buscou o bode da expiação, eis que já era queimado. Portanto, indignou-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar. Os filhos de Arão ficaram dizendo. No livro de Levítico, capítulo 9, versículo 3, está escrito lá assim: Depois falará aos filhos de Israel, dizendo: Tomai um bode para a expiação do pecado, um bezerro e um cordeiro de 1 ano, sem mancha, para o holocausto. Versículo 17 do capítulo 10 de Levítico. Porque não comeste a expiação do pecado no lugar santo? Uma pergunta. Pois coisa santíssima é, e o Senhor a deu a vós para que levasses a iniquidade da congregação, para fazer expiação por ele diante do Senhor. Versículo 18. Eis que não se trouxe o seu sangue para dentro do santuário. Certamente, haveis de comê-la no santuário, como eu tinha ordenado. No livro de Levítico, capítulo 6, versículo 26, está escrito lá assim. Contexto da palavra: a lei da expiação do pecado. Versículo 26. O sacerdote que oferecer pelo pecado comerá no lugar santo e se comerá no pátio da tenda da congregação. O versículo 19 do capítulo 10 de Levítico. Então disse Arão a Moisés: Eis que hoje ofereceram a sua expiação de pecado e o seu holocausto perante o Senhor. Os tais coisas me sucederam, e se hoje tivesse comido a oferta pela expiação do pecado, seria, pois, aceito aos olhos do Senhor? É uma pergunta. No livro de Levítico, capítulo 9, versículo 8, está escrito assim: Então Arão se chegou ao altar, degolou o bezerro da expiação, que era por si mesmo.
O versículo 20 para terminar, do capítulo 10 de Levítico. E Moisés, ouvindo isto, foi aceito aos seus olhos. Este foi o livro de Levítico, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 20. 10:30. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda a referência e contexto da palavra para terminar. Fica todos com a paz do Eterno. Até o próximo vídeo, se Ele quiser.